Olá, sejam todos bem-vindos à roda de conversa do programa de pós-graduação em educação pela Universidade Metodista de São Paulo. Essa atividade é da disciplina Educação, Inovação Tecnológica e Empreendimento Digital. Eu e a Sandra somos mestrandas em educação. Eu sou Josiane Teixeira e vou passar para a Sandra se apresentar. Eu sou a Sandra das Dores Silva de Almeida. Iremos iniciar nossa roda de conversa. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a roda de conversa com dois profissionais que nós convidamos para estar presente conosco, para conversarmos um pouquinho sobre a educação especial inclusiva, o trabalho dos profissionais nessa área, na área da deficiência visual e da deficiência auditiva, a qual eu e a Sandra somos profissionais da área e os dois convidados também. Então, primeiro eu vou pedir para o Edivaldo se apresentar, falando qual é a sua formação acadêmica, a sua área de atuação, e depois o professor Devanir. Olá, bom, eu sou Edivaldo Bueno de Oliveira, né? Eu sou formado em Educação Física, com aperfeiçoamento em Educação Física para pessoas com deficiência, e Orientação e Mobilidade, tá? Eu trabalho na área desde 1985, tanto na área da reabilitação como na área da educação de pessoas com deficiência visual, é o maior foco, certo? Alô. Deva? Devanir, pode se apresentar por gentileza? Acho que deu uma travadinha aqui no Deva, vamos aguardar um pouquinho. Deva, consegue se Voltei. apresentar? É que o meu tinha parado, foi a internet. Bom, eu me chamo Devanir de Lima, sou formado em pedagogia, fiz pós em educação especial, trabalho na área desde 1995, trabalhando em instituições, salas de recursos, prefeituras e etc. Ok, muito obrigada por vocês aceitarem o convite, é uma honra tê-los conosco, né? E a gente espera para que esse bate-papo aqui seja muito proveitoso. Eu sou professora na área de educação educação especial na área da surdez, né? Deficiência auditiva, e a Sandra da deficiência visual. O nosso foco aqui. A gente, como profissionais da área, né, o nosso objetivo é conversar um pouquinho e trazer alguns assuntos que são pertinentes para a nossa área e que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Então, a nossa roda de conversa vai estar dividida na parte um e depois nós faremos um outro vídeo continuando com a parte 2. Considerando que os profissionais já atuam na área da deficiência visual, então, nós temos algumas perguntas para vocês, né? Se algum dos dois tem formação na área de tecnologia assistiva. Bom, vamos lá. Eu trabalho na área da orientação e mobilidade, mais especificamente. Atividade física, né, e esportes, e a orientação e mobilidade, que é a locomoção independente da pessoa com deficiência visual, seja ela com baixa visão ou cegueira total. E aí entram também algumas situações com problema auditivo, tá? Então, a bengala, por si, ela é uma tecnologia assistiva. É uma tecnologia que a pessoa com deficiência visual usa para se locomover independente. Também atuo junto ao cão-guia. Então, eu preparo pessoas com deficiência visual para se locomoverem com cão-guia. Eu não dou o treinamento da pessoa e do cão. Eu só preparo a pessoa, que também é uma tecnologia assistiva, né, para a pessoa com deficiência. E junto com isso, tem alguns recursos. Eu ainda uso pouco, né? Tem colegas que usam mais, que é a questão do celular, né? Com alguns mapas, então o Google Maps, ou programas, o Lazarinho, talvez o Devanir possa falar mais. Eu uso pouco esses programas ainda. Então, conforme o meu aluno, os alunos já têm alguns aplicativos no celular, eles utilizam mais essa tecnologia para estarem navegando. O que que é navegando? Para estar andando, se locomovendo. Sai de um ponto A para chegar no ponto B. É, também atuo junto com pessoas com surdo-cegueira, na preparação, né, da locomoção independente. E aí vai muito de acordo com o que cada um é. Então, algumas pessoas, eu trabalho com pessoas, já trabalhei, que usam implante coclear, outros usam os aparelhos auditivos, é, alguns têm uma locomoção
um pouco mais ampla, né? Pessoas que moram em São Paulo, trabalham, caminham para lá e para cá, mesmo com o aparelho, mesmo com a deficiência visual junto, pessoas com cão-guia junto, pessoas com a bengala junto. Então é esse tipo de tecnologia, né, que a gente utiliza, que eu utilizo no meu trabalho bem específico. Tudo voltado para a área da independência, da locomoção independente da pessoa com deficiência visual, seja ela, né, só visual ou com alguma outra deficiência associada, inclusive também com deficiência física, que onde usa uma bengala de apoio, que também é uma órtese, né? Não deixa de ser uma tecnologia para a pessoa se locomover. Então, mas tudo gira em torno da independência, da locomoção, respeitando sempre cada um, né? Ou, alguns têm uma locomoção maior, outros, por essas outras situações, né? A deficiência auditiva ou a física, acabam uma locomoção mais restrita, né? Às vezes dentro da própria casa ou ali um espaço um pouquinho mais, né? De acordo com a deficiência dele. Então é isso, a minha atuação com a tecnologia assistiva, né? Que vem a ser a questão dos meios, né? Para a pessoa se locomover. Devani, você? Muito obrigada, viu, Edivaldo? Deixa eu só liberar o microfone do professor Devanir. Professor Devanir, além de você É, utilizar muitos recursos de tecnologia assistiva, a gente já acompanha diariamente no trabalho, a gente observa o quanto você é usuário das tecnologias. Você gostaria também de comentar alguma questão sobre as formações e também sobre formação que você dá para alunos, sobre o uso, né, intuitivo dessas tecnologias? Comenta por gentileza. além de trabalhar, né, com a tecnologia assistiva há já alguns anos, eu, eu também sou usuário dela, né? Então, faz parte do meu dia a dia a tecnologia assistiva. Então, eu venho vamos dizer assim, do início da tecnologia assistiva, já na década de 90, quando começou a sair do tradicional, né, que a gente tinha, era apenas a escrita e leitura braille, né? E passou a ter mais tecnologias através de áudio, né? Audiobooks, para as crianças ter acesso à leitura, gravações. Surgiram os primeiros sistemas de voz dos computadores, né? Como Virtual Vision, NVDA, DOSVox, e que revolucionaram, né? Na vida da pessoa com deficiência, tanto na escola, tanto na sua vida social, mercado de trabalho. Então, foi assim uma transformação, né, de um momento que a tecnologia assistiva na época era mais básica, né, como fazer algo assim simples, para de repente se transformar numa tecnologia assistiva mais avançada, né? E com o surgimento da questão dos sistemas de voz para leitores, os leitores de tela para computador, aí no começo dos anos 2000 apareceu os primeiros telefones, né, com o sistema de voz, onde a gente pôde ter acesso às redes sociais, à interação, né, diretamente com as demais pessoas, né, no nosso dia a dia. É, e tudo isso foi contribuindo, por exemplo, para os alunos com deficiência visual, na inclusão, ter acesso às informações que os professores podiam encaminhar através de e-mail, através de alguma rede social, fazer trabalhos em grupo, né? E muitas vezes até à distância, por ter acesso, e até chegar nos dias de hoje, né? Com uma evolução da tecnologia assistiva, onde nós temos inúmeras ferramentas, né, tecnológicas, tanto aplicativos, né, como SingEye, Be My Eyes, Orion, Scribe.me, entre outros, que ajudam no dia a dia, na leitura, na navegação, na locomoção, como o Edivaldo colocou, né? Porque antigamente era simplesmente a bengala e a sua orientação de conhecimento através de amigos ou como você gravava um caminho. Hoje não, hoje nós temos
Nós temos aplicativos que guiam a gente, né, através dos mapas, usando Google Maps e outros, para que a gente possa chegar até um determinado destino. Então, muitas coisas mudaram e a tecnologia hoje ela é essencial. Sim, exatamente. Muito, muito importante o comentário de vocês. As informações que vocês trazem são muito ricas, né? A próxima pergunta que nós temos, eu gostaria que vocês comentassem, né, os contextos maiores de atuação de vocês e quais as principais demandas dos usuários que vocês atendem, né? A procura maior para qual tipo de serviço e o objetivo final, né, que eles desejam e almejam com esses atendimentos. Por gentileza, Edivaldo. Ah, Edivaldo? Deixa eu ver se está aberto aqui. Só um minutinho. Vamos ver se a gente consegue liberar o microfone. Eu acho que o do Edivaldo está desativado. Tá mutado, a gente está tentando liberar. Ele Aí, acho que liberou. liberou. Agora, Isso, Liberou. liberou. isso. Pronto. Vamos lá. Bom, a minha atuação é muito grande em várias frentes hoje, tá? Então, como eu falei no início, eu trabalho desde 85 nessa área. Atualmente, eu estou, né, em algumas frentes aí, em cada local com um tipo de paciente ou de aluno. Então, nos locais que eu trabalho hoje, estou no CREAP em Paulínia, onde eu atuo com a maioria com as crianças com deficiência visual e até associada a outras deficiências. Então, é mais aquela locomoção, naquela independência básica, atuando na escola, e dentro do meio onde se reside. Então, a gente não sai atuando muito pela cidade ou em outros locais, certo? Então, a gente se prende muito assim ao início da bengala. Hoje a gente atende por volta de, eu tenho três, quatro jovens, né? Adolescentes entre 12 e 16 anos. Então, a atuação é na escola, alguns com outras eficiências além da visual. Então, atuando muito com a bengala e não tem esses outros recursos, na questão do celular, para trajetos e coisas assim. Então, uma coisa mais restrita e mais básica. O outro trabalho que eu estou é no Hospital das Clínicas em São Paulo, onde eu atuo, né, é, na orientação e naquele primeiro treinamento com a pessoa quando ela está perdendo ou perdeu a visão. Então, é uma situação também hospitalar. Então, eu estou lá no setor da oftalmologia, no setor de visão normal, eu atendo lá uma vez a cada 15 dias. E o que que acontece lá? Então, lá são pacientes que saíram da oftalmologia. Então, é aquele primeiro trabalho também. Lá eu vou falar para eles dos recursos que tem. A grande maioria não era deficiente visual e acabou ficando. Então, todos esses recursos tecnológicos que a gente tem hoje, eles desconhecem. Muitos têm o celular, mas não sabem que tem os aplicativos e como está utilizando. Muitos vêm com outro tipo de bengala, uma bengala de apoio, alguma coisa assim. Então, eu vou começar o trabalho mostrando para eles o que é uma bengala, quem precisa da bengala, quem não precisa de bengala. Uma grande parte tem baixa visão ainda. Então, esses recursos tecnológicos, né, é pouco ainda. Então, devagar eu vou mostrando para eles o que tem, além do que o atendimento lá, ele é um atendimento ambulatorial. Então, eu dou o primeiro atendimento e vou retornar esse atendimento depois de 2, 3 meses. E o que eu faço, então, é o primeiro atendimento, aquela orientação básica. Quando alguém tem bengala, então oriento como utilizar esse dispositivo, a bengala, da maneira correta. Quando não tem, eu mostro que tem e explico, oriento a família. Aí vem, antes desses recursos tecnológicos, algumas coisas básicas, de comandar com alguém, algumas técnicas básicas do guia vidente, por exemplo. Então, essa pessoa não dá de uma maneira correta. E aí eu procuro encaminhar para centros de reabilitações. A outra área de atuação já é numa instituição, hoje na cidade de Tatuí, aí sim
são adultos, a grande maioria, onde já estão no dia a dia. Alguns trabalham em empresa, outros perderam a visão ou estão saindo para a escola. Lá em Tatuí tem uma escola de música. Eu tenho três pessoas que estão fazendo a faculdade de música lá. E aí o que acontece? Eles vêm de outro estado para cá. Alguns já sabendo andar, outros não. E aí eu entro sim com essa parte tecnológica. Então tem um que usa o celular, o Deva colocou agora há pouco tempo. Ele tem um aplicativo, é o Lazarindo. É um aplicativo, tem vários. Ele tentou utilizar o Google Maps, então a gente está adequando e ele já tem o aplicativo. Então eu estou mostrando a cidade para ele na prática, junto com o aplicativo. Então são dois que sabem usar os recursos tecnológicos do celular. A bengala, os dois utilizam bem, então aí já é um outro tipo de trabalho, já uma atuação mais junto do que eles já sabem e explorando. E assim, alguns vêm procurar, né, querendo como utilizar melhor a questão do celular para caminhar, para se orientar. Porém, eles nem sabem utilizar o celular. Então, antes disso, vem a questão da informática lá, do uso do celular, para depois chegar na questão dos aplicativos na parte externa. E o último, esse já é direto na rua, é no Instituto Admax e Cão Guia. Aí eu atuo só com pessoas que já têm locomoção independente. Então, para a pessoa ter um cão guia, ela tem que ter total independência. Aí sim, aí é o trabalho totalmente externo de rua. É melhorar essa qualidade dele estar andando na rua. Se ele usa uma bengala, se ele usa um aparelho auditivo, por exemplo. Então, eu trabalhei com três pessoas de 2024 para cá, adequar uma travessia de rua utilizando o aparelho. Se é um local muito aberto, é muita informação. Uma delas tem o plexo coclear, os outros dois o aparelho auditivo. E de repente, locais muito abertos é muita informação. Então a gente muda o local deles atravessarem a rua, por exemplo. Em vez de atravessar numa esquina, atravessa no meio de um quarteirão. É, a bengala, ela tem uma sinalização diferente. A bengala ela tem três cores: o branco, que sinaliza a pessoa com deficiência visual total, a bengala verde sinaliza a pessoa com baixa visão, e a bengala branca e vermelha, pessoas com surdo-cegueira. Então, essas três pessoas usavam e usam ainda essa bengala branca e vermelha. Duas já passaram por um cão-guia e a outra não ainda. Então, a gente está adequando, né, a usar essa tecnologia nova que é o cachorro. Eu não faço essa parte, a minha parte é adequar a bengala, preparar ela, para daí vir o instrutor e trabalhar junto com ela. Aí eu dou assessoria para esse instrutor, tá? Essa questão de onde atravessar, como atravessar, tirando de pontos muito amplos, né? Tem situações que não tem como. Então é o que eles trazem, a gente vai trabalhar em cima, tá? Então são nessas atuações que eu estou hoje. Cada local é uma realidade, essa é a verdade, tá bom? Muito obrigado, Edivaldo. O professor Devanir também é professor de orientação à mobilidade, porém eu acredito que ele também tenha várias contribuições em relação ao ensino de Braille e outras demandas. Você poderia comentar, por gentileza, professor Devanir? Sim, eu tive, né, essa experiência, né, de trabalhar alguns anos em Campinas, na orientação à mobilidade, apesar de não enxergar e não ser vamos dizer assim, algo comum, né? São poucos professores de orientação e mobilidade cego, então é menos ainda. Mas hoje em Paulínia, eu trabalho, né, no Centro de Referência à Educação Inclusiva, onde nós trabalhamos com crianças e adolescentes, adultos, até idosos, em várias fases diferentes, né? Então, temos crianças e adolescentes que estão na escola, onde a tecnologia ela é aplicada de várias formas. Com o sistema de leitura escrita Braille, que é o primeiro, o carro-chefe, mas para ensinar matemática a gente usa o Soroban, que é um aparelho de cálculo matemático, né? Que ajuda a ter noção de números, de as quatro operações, né? Para conhecer nessa área. Mas também usamos livros em braille para aqueles que já conseguem ler. Para os que não conseguem ler, você usa o livro em áudio, né, para que eles possam ter acesso
E depois a gente prepara eles também para o conhecimento do uso da tecnologia assistiva avançada, que é o uso dos computadores com sistema de voz, tablets, iPads e smartphones, né? Que facilitam no dia a dia para que eles tenham acesso a essa linguagem e, e que transforme, né, dentro da escola, por exemplo, uma inclusão de verdade. Já os outros que frequentam a nossa sala são pessoas que perderam a visão depois de uma certa idade. Às vezes eles até tinham acesso a essas ferramentas, porém não com a tecnologia, né? Vamos dizer assim, o uso do smartphone, do tablet, do iPad ou do computador, ele transforma completamente a partir do momento que você ativa a tecnologia, a acessibilidade dele. E ativando a acessibilidade dele, ele começa lá atrás, né? Porque ele precisa aprender a ouvir. Então, ele vai começar, no começo tem muitos que até falam, nossa, mas esse negócio fala demais. Eu falo, não, mas ele precisa falar, né? Ele vai ler para você o que está na tela. Então, é importante que você acostume, né? Vá se acostumando com o tempo, para você conseguir voltar a desenvolver, talvez, as suas atividades que você fazia antes, para você aprender novas atividades, para que você tenha acesso, né, às comunicações que estão aí no momento, para que você tenha, né, uma inclusão melhor aí no seu meio social, meio familiar, amigos, né? Então, assim, hoje é quase que impossível, né? Como você está numa roda de amigos, por exemplo, e você não está conectado. Se você não está, você está fora, né, dos assuntos, porque às vezes você está conversando do nada, alguém fala, ó, você viu o que está acontecendo agora? Quer dizer, é muito rápido, né? As coisas são muito, assim, momentâneas, né? Acontece agora e você tem que estar ligado, né? Porque você não, senão você fica fora vamos dizer assim, da inclusão social. E ela é a base de tudo para depois você se incluir nas outras áreas. Se socialmente você não consegue ter vamos dizer assim, uma comunicação com as pessoas que não têm deficiência, você imagina dentro de uma sala de aula, de uma escola, dentro do trabalho, né? Então, essas coisas são importantíssimas. Então, o nosso trabalho vai, né, em todas essas áreas. A gente não é apenas ensinar o indivíduo a ler e escrever, né? A gente tem que dar a ele todas essas formações para que ele tenha acesso a um mundo que hoje é muito rápido. As coisas são muito rápidas para você acessar. Então, são questões de minutos, né? Tá? Cada, de repente, 5 minutos, o que você viveu, talvez você não vai nem voltar mais a falar sobre aquilo, porque foi tão rápido que novas coisas já aconteceram. Então, os assuntos são rapidíssimos. Então, por isso que a gente prepara eles também para tudo isso, né? Conversando, instruindo, dando ferramentas para que eles possam ter acesso a todos esses movimentos. Isso, muito interessante. E o comentário de vocês dois me trouxe aqui uma questão que eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho. Nós sabemos que em algumas instituições, antes de vocês começarem o trabalho, é feito um trabalho de ressignificação, de aceitação da nova condição, de aceitação da nova identidade. Eu sei de algumas instituições em São Paulo que ofertam esse tipo de trabalho, palestra com outras pessoas que já passaram por esse mesmo processo. E eu gostaria que vocês comentassem brevemente esse quesito, que se você, eu vejo, percebo também que nós, os profissionais da área, também trabalhamos com esse acolhimento, também trabalhamos com essa questão da aceitação da nova identidade, né? Em alguns ambientes de trabalho a gente não tem esse tipo de palestra ou de que oferte essa necessidade que eles têm, mas no trato diário, né? No trato diário a gente vê que vocês também fazem esse trabalho. Vocês poderiam comentar um pouquinho como que vocês também fazem essas inferências? Vou lá, vou começar. É interessante que até pouco tempo atrás eu sempre trabalhava em equipe. Então, eu trabalhei durante 30 anos em Itu numa equipe de reabilitação. Físio, TO, psicólogo, serviço social, tem toda a equipe ali.
Em Sorocaba também, numa equipe de reabilitação, em Americana, em Campinas, sempre numa equipe de reabilitação. Hoje, todos os locais que eu estou não trabalham assim em equipe. Nós não temos esse apoio do psicólogo junto com a equipe, nós não temos um serviço social atuando. O único local que a gente tem é em Sorocaba, na Dimax hoje. Então, lá tem o serviço social e tem um psicólogo que ele está começando agora a dar um suporte, mas não tínhamos. Em Tatuí, a gente não tem esse suporte dessa equipe, coisa que eu trabalho, né, há muitos anos sempre em equipe. No Hospital das Clínicas também, é totalmente clínico. É nós e os médicos, os oftalmos. E eu senti muito essa falta, né, da pandemia para cá. Foi 2021 que eu comecei a trabalhar em locais onde não tinha uma equipe pronta. E a gente acaba fazendo esse acolhimento, é, trazendo essa pessoa, né, para o dia a dia, às vezes nos grupos que a gente atua no trabalho. Então, a gente acaba sendo essa pessoa, tá? Então, você tem que levar com muito jeito esse trabalho e tentar entender que cada um é um. Porque não é fácil uma pessoa com uma certa idade perder a visão e tá ali, e agora? O que vai ser da minha vida aqui para frente? Em outras situações, né? é, a própria criança, a mãe chega e falou: o que que eu vou fazer? Hoje, né, um pouco de Paulínia, as crianças, ela não têm uma equipe de reabilitação em torno. Nós temos lá no nosso trabalho, são pedagogos e uma TO. Falta o psicólogo para trabalhar com essa família, que é importante até para fluir melhor o trabalho. Como o trabalho é escolar, né, eu sinto essa falta. E mesmo nos outros locais que eu estou. No próprio hospital. Então, a gente tenta fazer o que dá, mas falta ainda a necessidade de uma equipe multidisciplinar para fazer um trabalho com a pessoa com deficiência, seja no âmbito escolar ou na reabilitação ou no atendimento, né? Por exemplo, a gente fala do cão-guia, já são reabilitados, só que muda toda a estrutura. Uma pessoa que tem uma tecnologia de uma bengala, que ela é um material de duro alumínio, onde você chega em casa, põe atrás da porta e acabou. Se ela quebrou, você troca, compra outra. Se estourou o elástico, e você vai pegar um animal. E o animal, ele não é um material, ele é humano, ele é um animal que precisa de carinho, que precisa de cuidado, que precisa de afeto. Você vai dividir esse animal na sua família. Se é um homem que tem esposa e filhos, de repente a atenção que era para a família vai ser para o animal também. Aí vem o ciúme da esposa ou dos filhos, aí, e agora só fica com esse cachorro, não fica mais com a gente. Lidar com toda essa situação é muito complicado. Então, quando a gente entra numa família, preparando, é isso que eu faço. A minha atuação no Cão Guia, por exemplo, o interessante é isso. Eu vou na casa das pessoas. Eu não atuo na entidade, né? Eu atuo na casa, na rotina dela. E aí, aos poucos, a gente já vai colocando a situação. Falou: olha, hoje você põe a bengala atrás da porta, amanhã não. Amanhã você vai ter que dar comida, levar ele a fazer as necessidades, escovar, dar carinho, abraçar o cachorro. Você vai ter que achar um tempo para isso. Então, a gente tenta, né, contornar a situação, trazer isso. É, é, Junto com essas minhas atividades, eu também trabalho na formação de novos profissionais. Eu dou cursos, né? Hoje eu estou pela Fundação Dorina Noio, né, preparando, dando cursos por aí, estava pela Rede Luci Montoro, e nesse trabalho de formar novos profissionais, a gente fala muito dessa questão humana, porque nem sempre você vai ter uma equipe junto. Hoje eu estou sentindo na pele isso. Faz 5, 6 anos que eu não tenho uma equipe de suporte, que eu tinha antes, nos outros locais que trabalhava. Então, a minha novidade dos meus cursos hoje é isso. Tentando preparar esse profissional para ele estar atuando sozinho ali, que nem sempre ele vai ter um suporte todo, tá?
Tá É ok, isso. Devanir. Nossa, muito gostoso a gente conversar sobre a nossa área, muito interessante. Eu vou solicitar para o professor Devanir responder da Hum. continuidade na parte 2 do vídeo, que nós já atingimos o nosso tempo nessa primeira parte. Então, a gente volta já já com a parte 2 e, em continuidade, o professor Devanir responde e a gente dá continuidade. Pode ser? Opa, Pode ser? tranquilo. Muito obrigada, então, por esse primeiro momento. Quero agradecer. Até breve. Vamos lá.